Senhor. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Aleluia. Tem por título o corpo ressurreto. Aleluia. 1 aos Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a dos peixes, outra das aves. E há corpo celeste e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, um momento glorioso para nós, os crentes em Jesus, de poder estarmos juntos para adorar o Senhor, de poder estarmos juntos para nos alegrarmos no Senhor,
e poder estarmos juntos para sermos renovados, restaurados, né? Quando nós ouvimos a voz do Senhor, seremos renovados, seremos aperfeiçoados no Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, acredito que Deus já tem falado com cada um de nós, e que certamente continuará falando, fazendo com que nós possamos sermos crente mais dedicado, né? Mais firmado, possamos subir um pequeno grau da nossa fé nesta noite, né? Da nossa crença, podendo sermos mais crente, mais confiante, podendo conhecer a Deus melhor. Aleluia. Meus amados irmãos, nós temos estudado essas cartas do apóstolo Paulo, falando sobre ressurreição, como também a ressurreição do Senhor, a ressurreição dos mortos, e agora também falando sobre uma obra gloriosa, o corpo ressurreto. Louvado seja Deus. Meus irmãos, sabemos que Deus é poder, e que na verdade Ele fará não é o que nós queremos, mas sim aquilo que Ele quer, aquilo que Ele apraz, porque Ele é Deus. O apóstolo Paulo, ele traz à memória, ou repreende na época, a falta de compreensão dos irmãos que estava diante dele, lhe ouvindo, como também diante do Senhor, e da circunstância da vida, de poder ressuscitar dos mortos, de ser abençoado pelo Senhor. Louvado seja Deus. Ele diz que alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Pergunta para aquele que não conhece Deus, né, irmãos? Para aquele que na verdade não tem o Espírito do Senhor. Como ressuscitarão os mortos? Como pode suceder isto? Se os mortos morrem e descem ao pó, e ao pó tornará. A Bíblia diz, irmãos, que nós fomos criados do pó. Deus pegou e começou a fazer um boneco de barro, transformou em carne, soprou em sua narina e deu fôlego de vida, o homem tornando-se alma vivente, sendo dotado de alma, corpo e espírito. Corpo fala da nossa matéria, que vai se desfiorando, né, até voltar ao pó. Aleluia. A alma fala da emoção, do nosso intelecto, da nossa vontade. E o espírito do homem é meio de comunicação com Deus. Deus é espírito. E nós passamos a adorar a Deus em espírito e em verdade, porque verdadeiramente o nosso espírito é meio de adoração a Deus. Aleluia. Agora, quando Deus transformou o homem, este homem foi feito do pó, é da terra, e este homem é terreno. Louvado seja Deus. Ele é da terra. Bendito seja o nome do Senhor. E sabendo que o homem é pó e para o pó há de tornar, segundo as Escrituras Sagradas, agora vem a falta de compreensão, de entendimento acerca de Deus. Como ressuscitarão os mortos? Como ressuscitarão? Aleluia. Deus é poder. Se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, aí, irmãos, a nossa pregação seria falsa,
por testemunhar que Deus ressuscitou a seu Filho, se não tivesse ressuscitado. Mas nós estudamos na lição anterior acerca da ressurreição dos mortos. Louvado seja Deus. Como também na lição, na doutrina anterior, a ressurreição de Jesus, que apareceu aos discípulos, a 500 apóstolos, depois a Tiago e por último a Paulo. Louvado seja Deus. Então ele ressuscitou. E Cristo ressuscitando, ele nos assegura que nós também haveremos de ressuscitar. E que foi lhe dado a primazia para ser ele o primogênito do Pai, o primeiro a ressurgir dentre os mortos, para que nós também, por ele, haveremos de ressuscitar. Louvado seja Deus. Para Deus, irmãos, o crente, quando ele desce ao pó, ele dorme no Senhor, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Aleluia. E agora, diante desta indagação, o apóstolo diz: insensatos, repreende, ó insensatos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Insensatos, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Aleluia. Quando plantamos grão, milho, feijão ou qualquer semente, se não semear aquela semente, se ela não morrer, quer dizer, vai inchar na terra, né? A terra seca, ela não vai poder nascer. Obrigado, meu irmão. Mas ela vai, pela condição que a terra está úmida, molhada, ela incha e ali nasce, ela morre para nascer. O apóstolo quer fazer entendermos que também haveremos de morrer para depois nascermos de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala de corpo celeste e de corpo terrestre. Então, os homens, eles estão em um corpo terrestre. Todavia, quando encontra-se com Jesus, ele recebe a condição, o privilégio de se tornar um homem abençoado pelo Senhor. Que ele vai caminhar nessa vida, vai viver, peregrinar, servindo a Jesus. E ao terminar a sua jornada nessa vida, ele vai ser verdadeiramente guardado, ou voltará ao pó, e o Senhor, por sua vez, se manifestará, e o tal ressuscitará para receber um corpo glorioso. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, nós, os crentes em Jesus, a Bíblia diz: nós somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Não somos ainda aperfeiçoados. Por mais obediente que seja o cristão, não dá para se gloriar dizendo: eu sou o melhor de todos. Não dá. Se nós pensarmos assim, já estaremos pecando e não agradando ao Senhor. Estaremos nos gloriando, nos exaltando, nos tornando soberbo. Mas quando nós entendemos que somos carentes do Senhor e sem Ele nada podemos fazer, nos colocamos como de joelho, caído diante do Senhor, pedindo a sua bênção, suplicando a sua bênção, desejando verdadeiramente que o Senhor nos guie. Aleluia.
Louvado seja Deus. Semeia-se o grão para que depois possa nascer. Louvado seja Deus. O apóstolo, irmão, ele traz uma comparação acerca da carne. Nem todas as carnes são dos homens, para que sejam descido ao pó, sepultado. Fala da carne dos animais, dos peixes, também das aves. Aleluia. Todavia, a carne que verdadeiramente há a condição de poder levantar ou ressuscitar em um corpo glorioso ou em um corpo celeste, é dos homens. Aleluia. O homem é a única pessoa, criatura, que Deus criou dotado de alma, corpo e espírito. Louvado seja Deus. Nessa vida o homem convive com os animais, as aves, os peixes. Mas quando ressuscitarmos, estivermos com Cristo na glória, lá não haverá peixes, lá não haverá animais, lá não haverá aves. Aleluia. Mas sim, um lar de paz e gozo no Espírito Santo, onde estaremos com Cristo para todo sempre, ou a eternidade, né? Aleluia. Que coisa gloriosa. Aleluia. Quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Louvado seja Deus. A pessoa planta milho, nasce milho. Planta o grão, né? A semente de milho, nasce o milho. E Deus dá o corpo, ela vai crescer. Não vai crescer um caroço como foi plantado, aquele grão, mas vai crescer aquela hortaliça, aquele pé de milho, que por sua vez também produzirá. Então, qualquer semente que se planta, Deus vai dar o corpo como quer, como é devido àquela planta ou àquela semente. Louvado seja Deus. Assim, não durma, irmã Marina. Dê glória a Jesus, irmã Marina. Aleluia. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a dos peixes, outra a das aves. E há corpo celeste e há corpo terrestre, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a glória dos celestes é viver eternamente. Que coisa gloriosa. Para passar por esse processo, a gente teve que ouvir o Evangelho, confessar a Jesus como Salvador e se submetermos ao batismo do arrependimento para cumprir a justiça de Deus. E agora, diante da nossa caminhada, se submetendo à Santa Palavra, se sujeitando à vontade de Deus, se sujeitando pelo ensinamento, se sujeitando pelo ato de obediência a Deus. Nós éramos por natureza filho da ira, nós não tínhamos
em nós algo para agradar a Deus, pois nós éramos desobedientes. Aleluia. Mas quando nós fomos transformados pelo Senhor, passamos a entender que Ele é digno de ser adorado, de ser honrado, e nos submetemos à sua vontade, de maneira que fomos santificados na palavra do Senhor, rejeitando o pecado que tão de perto nos rodeia, mas rejeitando por amor ao nome de Jesus, sabendo que na verdade Ele é digno de ser honrado, e isto nos faz bem. Aleluia. Agora vem a necessidade de verdadeiramente, chegando ao final da nossa caminhada, peregrinação nesta vida, estar guardado no Senhor, estarmos dormindo em Cristo, e quando Ele se manifestar, então nós ressuscitaremos. Aleluia. E estaremos com o Senhor. Ele vai nos ressuscitar e nos dá o privilégio de herdarmos um corpo glorioso. Aleluia. E desfrutar da glória que na verdade está previsto para nós. Louvado seja Deus. O salmista Davi diz, queridos irmãos, que feliz o homem, ou bem-aventurado o homem, que o seu pecado é perdoado e a sua iniquidade é apagada. Não há ninguém perfeito, de maneira que os homens, o ser humano, pecam. Obrigado, meu irmão. Amém. Obrigado. Aleluia. Os seres humanos, irmãos, uns pecam, se extraviam no pecado, uns de mais, uns de menos, de maneira que não há ninguém perfeito. Aleluia. Mas quando encontra-se com Jesus, ele recebe o privilégio de poder receber ou herdar essa bênção, e recebemos um corpo glorioso na vinda de Jesus. Aleluia. Então, um é a glória dos celestes e a outra é dos terrestres. Então, os que na verdade estão em Cristo ressuscitam e vai desfrutar da glória do celeste, né? Porque ele é celeste. Ele está nessa vida, mas ele não era dessa vida. Ele está nesse mundo, ele não era desse mundo. Ele está de passagem. Aleluia. Nós possamos assegurar que nós, segundo a palavra do Senhor Jesus, nós estamos aqui de passagem. Não somos do mundo. Estamos no mundo. Aleluia. Mas haveremos de estar com Jesus. Recebemos um novo corpo, um corpo glorificado, e verdadeiramente estarmos com o Senhor. É um corpo glorioso, glorificado, e estando com Cristo, desfrutando a vida eterna, podendo nós desfrutarmos de um lar de paz e gozo do Espírito Santo. Porque nessa vida, gente, quando não tem uma casa, a gente paga aluguel, né? Quando a gente tem, mas existe aqueles requisitos, né? Nós temos que pagar água, energia, e vem várias coisinhas, né? O benefício na vida presente. Muitas vezes adoecemos, sentimos dores. Quando estivermos lá, irmãos, isso desaparece. Não haveremos de estar em uma casa que na verdade nós
estaremos mantendo com aqueles requisitos, responsabilidade, né? Na Enel, na CAGES e outros fatores. Lá não haverá necessidade de tomarmos remédio, medicamento, por conta de uma enfermidade que nos afronta. Lá não haverá isto. Lá não haverá luto, mas gozo e paz no Espírito Santo. Isto é, irmãos, a glória de Deus em nossas vidas, ou a vida de Cristo em nossas vidas. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E há corpo celeste e corpo terrestre, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. A dos terrestres, que na verdade não tive o privilégio de se converter, é uma glória que não é boa, né, irmãos? É a separação para sempre da oportunidade de ouvir falar em Deus e se converter dos seus pecados, de conhecer a Jesus. Então a sua glória é tormento eterno. Aleluia. Uma é a glória do sol, a outra glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. O apóstolo Paulo quer dizer que uma é a glória do sol, o seu resplendor, ele afirma que é a glória do sol. Ninguém pode olhar para ele e fechar os olhos no céu, do sol, porque quando tirar a vista vai ficar quase cego por alguns minutos. É um resplendor que ilumina toda a terra. A outra é a glória da lua. A lua nas trevas, seu resplendor também ilumina, não tanto como o sol, mas uma é a glória do sol, a outra é da lua. E a glória das estrelas também, irmãos, elas brilham, essa é a sua glória. Só que existe a estrela que difere uma da outra, quer dizer, traz um resplendor mais forte. Aleluia. Mas são glórias que na verdade beneficia, mas a glória que na verdade ela é vinda de Deus para levantar o homem, enriquecer o homem, fazer viver em gozo eternamente, é a glória de Jesus. Louvado seja Deus. A glória do celeste. Bendito seja Deus. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Louvado seja Deus. Está falando do homem salvo em Jesus. O seu corpo, ele é um corpo corrompido. Por mais santo que ele seja nesta vida, seu corpo é um corpo corrompido por conta do pecado. Por mais que nos consagramos ao Senhor, permaneceremos corrompidos. Estamos santificados em Cristo. Nós somos justificados em Cristo, não pelos nossos méritos. A gente não é justificado por nossa própria conta, mas sim por Jesus Cristo.
Já que somos justificados em Jesus, também somos santificados nele. Todavia, permanecemos ou permaneceremos em corrupção, mesmo sem praticarmos pecados, permaneceremos num corpo corrompido. O propósito diz que semeia-se o corpo em corrupção, o homem que ainda não foi glorificado em Deus, sepulta, enterra, semeia, aí levanta um corpo, ou ressuscita um corpo incorruptível. Louvado seja Deus. Um corpo celestial, um corpo glorificado, e haveremos de estar com Jesus para sempre. Louvado seja Deus. Aleluia. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Irmãos, ninguém semeia um corpo ou haverá de fazer sepultar um defunto, um ente querido, alguém sorrindo, satisfeito. Ninguém faz isso, não tem como. Semeia-se com tristeza, a separação daquele ente querido, mas agora ressuscita-se em alegria. Louvado seja Deus. Que coisa linda, né? Semeia o corpo semeia-se em ignomínia, ressuscitará um corpo, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Natural é o homem no seu corpo terrestre, né? Aleluia. Mas ressuscita um corpo espiritual. Bendito seja Deus. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Louvado seja Deus. Quantas pessoas ignoram o Santo Evangelho? Não é porque eles são zelosos pela tradição, mas é porque verdadeiramente sua mente não entende, não foi lhe revelado a salvação em Jesus. Então ele questiona que ele que está certo, nasceu nessa e nessa ele vai partir. Louvado seja Deus. E nós não podemos obrigá-lo a entender. Quando pregarmos o Evangelho, temos que sermos cautelosamente prudentes para tentar fazer ele cair na graça, ou nós caímos na graça de poder ele sentar para ouvir. Louvado seja Deus. E quem faz a obra, irmãos, é o Espírito Santo. É o Senhor que vai trabalhar naquela vida, mas é por intermédio de mim e de você que vai falar de Jesus
E se falarmos palavras duras, vai suscitar a ira, e aquela pessoa não vai querer nada com Jesus. Fica até difícil de outro evangelizar. Mas se houver palavra branda, certamente vai desviar o furor, e alguém vai parar para ouvir. Louvado seja Deus. Aleluia. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. Louvado seja Deus. Então, todos quantos morrem sem estar em Cristo é terrestre, né? Todos que morrem em Cristo são celestiais. Louvado seja Deus. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Aleluia. Carne e sangue não herdará o reino dos céus, o reino de Deus. Reino dos céus, perdão. O reino de Deus é aqui, né, irmãos? O reino de Deus é um grupo de pessoas em uma só doutrina, só fé, só amor. Aqui é o reino de Deus. Um dia Jesus disse para os escribas e fariseus: eis que o reino de Deus não vem com aparência visível, não dirão ele aqui ou acolá, porque ele está no meio de vós. Então aqui é o reino de Deus. Então quando partimos para a glória, lá é o reino dos céus. E carne e sangue, diz a palavra do Senhor, que não herdará o reino dos céus, só o Espírito. Agora você diz: mas pastor, e agora? Quando Jesus voltar, eu lendo na minha Bíblia, encontrei dizendo: nem todos dormiremos, mas ouviremos soar da trombeta. E agora o que vai acontecer com os que estiverem vivos? Serão transladados pelo Senhor. Aleluia. O Senhor vai transladar, vai arrebatá-lo, tomá-lo pelo seu poder, e subirão. Quantos na verdade estarão viajando e de repente desaparece? O Senhor toma para si. E o Senhor, ao levar, aquela pessoa vai ser transformada num abrir e fechar de olho. Deus vai transladar, vai receber o seu corpo glorioso, assim também como aquele que está sepultado e há de ressuscitar, o Senhor vai ressuscitar ele em corpo glorificado. Assim também os que forem arrebatados, o Senhor vai transladar, vai receber um corpo glorificado. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, é seguir a Jesus, seguir por fé. Não estamos vendo ele fisicamente, mas por fé devemos segui-lo. A sua palavra é o melhor conselho. Devemos se submeter, não questionarmos, mas acreditar que o nosso Deus é Deus do impossível. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Queria cantar um louvor com os irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Quarenta e seis, irmãos, do nosso harpa cristã. Um pendão real. Um pendão real vos entregou o Rei,
a vós, soldados seus, corajoso, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem valor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formado já os densos batalhões do grandioso Pado. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostra, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem amor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Iremos orar ao Senhor nesta noite. Aleluia. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de nós, né, irmãos? É Ele que tem nos sustentado, né? É Ele que tem nos aceitado para sermos seu povo, seus servos, ovelhas do seu aprisco, para sermos um povo eleito. Ele que nos elegeu. Querido Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, Senhor, te agradecer por este privilégio que nos deste, privilégio de estar diante de Ti, ó Pai, te louvando, te adorando, te exaltando, glorificando o Teu santo e maravilhoso nome. Queremos te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que é pão, que alimenta o faminto, que é água que sacia o sedento, e que também é água que nos lava, que nos limpa. Pai amado, abençoa as nossas vidas maravilhosamente. Te oro por aqueles que não pôde vir, Senhor,
Meu Deus, contempla as suas vidas. Senhor, encoraja, anima, Senhor, não deixa ser tragada pela negligência, não deixa, ó Pai, ser levada pelo vendaval, como folha seca que é levada pelo vento. Mas que teu Espírito possa, Senhor, avivar, fortalecer, despertar, encorajar, Senhor, para que possa estar de pé diante do Senhor. Pai amado, abençoa a tua obra ali na Carnaúba. Senhor, abençoa maravilhosamente a tua obra ali nas Cacimba. Abençoa, Pai, maravilhosamente. Te oro, Senhor, Deus da glória, pelos nossos familiares, para que possa, Senhor, ser alcançado pela tua mão poderosa, alcançada pelo teu amor. Deus amado, dá-nos uma noite de paz, uma noite abençoada. Fica com os irmãos, Senhor, nesta cidade. Vai adiante de mim, ó Pai, guardando-me de todo mal, guardando-me do homem mau, perverso, sanguinário, ímpio e fraudulento, envolvendo-me no manto de justiça, numa coluna de fogo. Pai amado, te oro, Senhor, por fé, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, e as comunhões consolações do Espírito Santo, seja sobre vós, hoje e sempre. Amém. E as palmas louvem o nome do Senhor.